Assunto agora numa conversa com o professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, nosso parceiro aqui de CNN Brasil. Mais uma vez, Vitélio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vitélio, antes de olharmos aí para as expectativas com relação a essa conversa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, queria trazer com você um olhar para o que foi esse encontro entre Donald Trump e Putin no Alasca. O ex-embaixador dos Estados Unidos na ONU e conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, ele conversou com a CNN e fez a seguinte avaliação: o Trump não perdeu, mas Putin claramente venceu. Putin é o vencedor desse encontro, Vitélio? O Putin tem a vitória de sair do isolamento que tinha sido imposto a ele desde a reinvasão da Ucrânia em 2022. Por quê, Carol? Porque a estratégia vinha sendo de isolamento econômico e diplomático. O isolamento econômico levou muito tempo para fazer efeito, mas agora a Rússia está com o seu maior déficit orçamentário em 30 anos. E isso se deve, sobretudo, à queda dos preços de petróleo, porque a Rússia continua se financiando com a venda dos seus ativos energéticos, sobretudo para países como China, Índia e o próprio Brasil, que hoje do óleo diesel importado pelo Brasil, 65,4% vem da Rússia, sendo que em 2021 o Brasil nem importava diesel russo, ou seja, antes da guerra o Brasil não era um consumidor desse produto da Rússia. Então, a Rússia não quer as sanções secundárias, justamente essas, Carol, que a Mariana falou há pouco na reportagem, que o Zelensky disse, olha, se não houver uma reunião trilateral, as sanções devem ser endurecidas pelos Estados Unidos. O Putin não quer isso. A queda nos preços do petróleo, as sanções ocidentais, especialmente a frota fantasma russa, o declínio da receita de energia, já que a Rússia vendia 45% do gás natural fornecido para a Europa. Tudo isso colocou a economia russa numa situação em que 40% do orçamento federal é usado no esforço de guerra e esse orçamento é cada vez menor. Então, para finalizar essa resposta, a vitória do Putin em sair do isolamento, em ser recebido pelo Trump com tapete vermelho, com honrarias de Estado, comparando a visita dele de ontem, Carol, com a visita do Zelensky em 28 de fevereiro, o contraste foi evidente. Nós veremos agora na segunda-feira como é que o Zelensky vai ser recebido em Washington. A expectativa é de que ele seja melhor recebido, evidentemente, do que foi em fevereiro, quando houve uma discussão na Casa Branca, mas nem de longe a expectativa é de que ele será recebido com tapete vermelho, como foi o Putin, Carol. Mas acende um alerta, né, Vitélio, justamente por esse histórico do que foi o mais recente encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, com aquela discussão, aquela confusão no Salão Oval da Casa Branca. O que a gente pode dizer, então, que temos até aqui, Vitélio, a partir do que aconteceu na sexta-feira no Alasca, foi um encontro que tratou muito mais de uma relação Rússia-Estados Unidos, relação Donald Trump, Vladimir Putin, do que, de fato, uma reunião voltada para a guerra na Ucrânia? Bom, os dois lados afirmam, né, tanto Rússia quanto Estados Unidos, que muitos assuntos foram discutidos, inclusive porque tem um acordo de mísseis balísticos estratégicos, que é o acordo New START, que foi fechado em 2010, entrou em vigor em 2011, e ele expira em fevereiro do ano que vem, não pode ser renovado, já foi renovado uma vez. A Rússia, inclusive, se retirou de parte desse acordo e não deixa mais que os Estados Unidos vistoriem o seu arsenal nuclear que está de prontidão. São 1.550 ogivas de cada lado. Então, tanto Estados Unidos quanto Rússia têm interesse em um acordo nuclear, pelo menos um que fique de pé, porque eles foram se retirando desses acordos e o mundo também tem interesse nesse acordo. Com certeza, ele, se não foi discutido ontem, será discutido, porque ainda faltam alguns meses até fevereiro. Veja, Carol, houve outros encontros entre o Trump e o Zelensky, né? Um deles foi no Vaticano, a gente deve lembrar disso. Os dois se encontraram na Basílica de São Pedro e conversaram juntamente com o Keir Starmer do Reino Unido e o Emmanuel Macron da França. Então, aquele encontro em Roma foi foi melhor, evidentemente, do que esse em Washington. Agora, a expectativa realmente é de que haja algum avanço, porque, veja só, ontem, como a Mariana falou,
o Trump disse que se não houvesse um cessar-fogo, ele ficaria decepcionado. E esse era o pedido dos europeus e do Zelensky, que antes de tudo houvesse um cessar-fogo, para depois se negociar passos seguintes. Mas ontem mesmo a Rússia voltou a atacar a Ucrânia com um míssil pelo menos, e vários drones, né? Dezenas de drones. Então, a questão toda, de qualquer forma, vai ter que haver um cessar-fogo, né? O primeiro passo para um acordo de paz, para a cessação das hostilidades, é o cessar-fogo. Agora nós veremos como é que será isso na segunda-feira e quais são as exigências da Rússia e se a Ucrânia e a Europa concordarão com isso, Carol. Porque, Vitélio, quando a gente fala desse acordo de paz, é um conceito que se torna relativo a partir do entendimento da Rússia e da Ucrânia. Quando, por exemplo, o Donald Trump fala que ainda há algumas questões finais que impedem esse acordo de paz e não cita quais são essas questões finais, o que a gente pode subentender dessa declaração diante justamente do que já foi dito por Vladimir Putin e por Volodymyr Zelensky? São questões territoriais, com certeza. Porque, veja, a OTAN era uma impossibilidade para a Ucrânia. A Ucrânia estava em guerra no Donbás, promovida e financiada pela Rússia, essa guerra desde 2014. Então, quando o Putin invadiu em 2022, a Ucrânia nem poderia ingressar na OTAN. A OTAN não pode aceitar países em guerra, é contra o estatuto da OTAN. Ainda por cima, quando o Trump toma posse, ele diz, olha, a OTAN está fora da mesa de negociação. Ele fala isso ainda antes de começar a negociar com o Putin. Então, a questão é territorial. E por que essa questão é sensível? Porque, Carol, a Ucrânia e a Rússia já tiveram mais de 200 rodadas de negociação desde 2014 e fizeram 25 acordos de cessar-fogo. Todos eles foram violados pela Rússia, todos. Os acordos que foram firmados formalmente, o acordo de Minsk I em 2014 e Minsk II em 2015, também foram violados pela Rússia, com o Putin dizendo que era a Ucrânia que estava violando, mas todas as evidências, inclusive da Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal da ONU, demonstram que foi a Rússia que violou. Os ucranianos não acreditam que o Putin vai parar de tentar invadir a Ucrânia, porque o objetivo da Rússia é a soberania da Ucrânia. Então, assim como em 2014 a Rússia invadiu a Crimeia e depois usou a Crimeia como cabeça de ponte para invadir o sul da Ucrânia, os ucranianos, por conta de todas as vezes que os russos já descumpriram os acordos, acreditam que novos territórios no leste da Ucrânia, Donetsk, Luhansk, talvez partes de Zaporizhia e Kherson, sejam usados no futuro para que a Rússia volte a tentar tomar todo o território da Ucrânia, Carol. Vitélio, então temos nesse momento já um encontro no Alasca entre Putin e Trump. Na segunda-feira, encontro entre Trump e Volodymyr Zelensky. Qualquer perspectiva desse fim do conflito? Na sua avaliação, estamos mais próximos do fim da guerra que começou em 2022? Nós estamos mais próximos, sim, porque os dois lados estão mais fracos, né? É inegável as baixas russas, né? Isso é acompanhado pelo Centro Internacional de Estudos Estratégicos com fotos de satélite e aumento do espaço dos cemitérios. Então, são mais de 1 milhão de baixas aqui, isso inclui os mortos e os feridos, perda de material, 24.500 sanções, uma economia que foi remodelada para ser uma economia de guerra. E do lado da Ucrânia também. São centenas de milhares de baixas, a estimativa é de 600 a 700 mil. O lado que defende sempre tem menos baixas do que o lado que ataca, porque ele usa a espera e a posição. O lado que defende usa o terreno para se defender, enquanto o lado que ataca tem que se locomover e é alvejado nessa locomoção. É por isso que o Trump fala tanto que há 7 mil baixas por semana na Ucrânia, porque a Rússia vem perdendo por dia cerca de 1.000 soldados. E isso é comprovado por imagens de satélite, de novo. Então, existe sim uma questão de enfraquecimento de ambos os lados. A Ucrânia tem 1/3 da população da Rússia e tem tido dificuldade em mobilizar novos soldados para ir para o campo de batalha. E a Ucrânia depende de armamento de aliados para se defender, assim como a Rússia vem utilizando tropas de aliados, como da Coreia do Norte e equipamentos do Irã para atacar. Então, de qualquer forma, os dois lados estão mais enfraquecidos. Sim, os dois lados querem a paz, Carol. Agora, qual é a paz? Se a paz significa ceder para o agressor, como aconteceu em 1938, quando a França e o Reino Unido cederam para o Hitler,
e no ano seguinte o Hitler usou isso para começar a Segunda Guerra Mundial, a paz não pode ser uma paz a qualquer preço que leve a uma guerra maior dentro de pouco tempo. Esse é todo o problema e é por isso que a Europa tem muita desconfiança desse processo, Carol. As condições para o fim desse conflito é o que a gente está acompanhando a discussão internacional com o olhar do professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Mais uma vez, Vitélio, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado pelo convite. Até logo.